Você já parou para pensar que talvez você não esteja andando no Espírito, mesmo achando que está? E antes que você responda, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. Existem sinais silenciosos que denunciam quando uma pessoa não está caminhando pelo Espírito Santo. Mesmo que ela ore, leia a Bíblia e vá à igreja. E daqui a poucos minutos, você vai descobrir se esses sinais estão acontecendo com você. Sabe aquele momento em que você acha que está no caminho certo, mas algo invisível parece te puxar para trás? É como se o seu espírito pedisse socorro, mas sua mente estivesse ocupada demais para ouvir. O mais assustador? Isso acontece com quase todo mundo que acredita que está andando com Deus, mas não está. E hoje, você vai entender por que isso acontece e como escapar desse labirinto espiritual. A verdade é dura, mas eu preciso te dizer, o maior inimigo de andar no Espírito não é o pecado, é a distração. Sim, a distração. Não é o diabo te atacando, não é uma fraqueza espiritual, não é falta de fé, é algo muito mais perigoso, algo que se esconde dentro da sua rotina. E você nunca percebe, e eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Mas antes, existe um fator ainda mais importante. Existe uma passagem bíblica que quase ninguém percebe, não porque ela é difícil, mas porque ela é profunda demais. É como se Deus tivesse colocado ali um código. Um código que explica por que algumas pessoas vivem cheias do Espírito e outras vivem apenas tentando parecer espirituais. E eu sei que você já leu essa passagem, mas você nunca viu ela da forma que vai ver hoje. Eu vou revelar qual é essa passagem ainda neste vídeo. E quando você entender o que ela realmente significa, seu relacionamento com o Espírito Santo nunca mais será o mesmo. Antes de falar sobre como andar no Espírito, precisamos falar sobre por que é tão difícil. E aqui está a verdade que quase ninguém admite. Andar no Espírito não é algo que você sente, é algo que você manifesta. Não depende do seu humor, não depende da sua emoção, não depende das circunstâncias, depende de uma coisa só. E essa coisa eu vou te revelar na metade deste vídeo. Agora, deixa eu te perguntar algo. Por que você acha que mesmo tentando ser uma pessoa espiritual, você ainda luta com ansiedade? Ainda sente vazio? Ainda perde a paciência? Ainda se sente desconectado de Deus? Ainda não consegue ter constância na fé? É simples, porque você está tentando andar no Espírito, usando o método errado. E o pior, talvez você nem saiba que existe um método certo, mas daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como funciona. E quando você descobrir, vai perceber que ninguém nunca te contou isso antes. E agora que você já entendeu a base, é hora de irmos para a parte que quase ninguém fala, o que realmente significa andar no Espírito. E por que é impossível caminhar com o Espírito Santo, se você não resolver uma única coisa dentro de você. E essa é a parte que mais muda vidas. A gente começa agora. Você quer saber na prática como se anda no Espírito? Porque talvez você já tentou, já orou, já prometeu mudar, mas ainda sente que vive tropeçando nas mesmas coisas. E isso faz você se perguntar, será que andar no Espírito é só para alguns escolhidos? Ou pior, será que eu nunca vou conseguir? A verdade é que a Bíblia não deixa isso em aberto. Ela explica exatamente como funciona. E quando você entende, tudo muda. O primeiro fundamento, você não anda sozinho. A maioria tenta andar no Espírito como quem tenta seguir uma regra. Faça isso, não faça aquilo. Mas olha o que Paulo diz em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Paulo não disse, pare de pecar e então ande no Espírito. Ele disse, ande no Espírito e só então você vencerá a carne. Ou seja, você não vence primeiro para depois andar no Espírito. Você anda no Espírito para conseguir vencer. Isso já quebra uma falsa crença que escraviza muita gente. Segundo, o Espírito é quem produz o fruto, não você. A Bíblia diz em Gálatas 5:22-23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repara, é fruto do Espírito, não é fruto seu. Você não fabrica amor, você não fabrica paz, você não fabrica domínio próprio. É o Espírito que produz isso em você quando você anda com ele. É como uma árvore. A árvore não força a fruta a nascer, ela só permanece na raiz e o fruto aparece naturalmente. Jesus confirma isso em João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Essa é a essência de andar no Espírito, permanecer conectado. Terceiro, andar no Espírito é um caminho diário. Talvez você pense que andar no Espírito é um momento espiritual, algo que acontece só quando você está orando, jejuando ou na igreja. Mas olha o que diz Romanos 8:5. Porque os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Paulo está falando de inclinação, de foco, de direção diária. Isso significa que andar no Espírito é construído em decisões pequenas. O que você alimenta a sua mente, o que você escolhe ignorar, o que você escolhe responder, o tempo
tempo que você separa para Deus. São pequenas escolhas repetidas que criam um grande caminho. Quarto, o Espírito Santo fala. Você só precisa aprender a ouvir. Muita gente imagina o Espírito Santo como uma força distante, mas Jesus disse algo completamente diferente em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso significa que ele ensina, ele lembra, ele direciona. Andar no Espírito é sensibilidade. É escutar aquela voz suave dizendo: não fala isso, espera um pouco, vai por aqui, hoje você precisa orar. Perdoa, foge do que te afasta de Deus. E quanto mais você obedece, mais fácil fica reconhecer essa voz. 5. Andar no Espírito é guerra, mas é uma guerra vencida. A Bíblia fala abertamente que existe um conflito dentro de você. Gálatas 5:17 diz: porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Ou seja, você não está imaginando, existe uma guerra real. Mas aqui está o segredo: o Espírito já venceu essa guerra dentro de você. Romanos 8:2 afirma: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Você não luta para vencer, você luta a partir da vitória que já foi dada. 6. A prática. Como isso se aplica no seu dia a dia? Andar no Espírito é notado nas coisas simples. Quando você vai responder a alguém e sente aquele empurrãozinho interior para responder com mansidão. Quando você está prestes a cair em um hábito ruim e o Espírito Santo te traz um desconforto santo. Quando você está preocupado e algo dentro de você te lembra: confia, eu estou contigo. É por isso que Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Entristecer significa ignorar, significa seguir a carne, mesmo ouvindo a direção certa. Por isso, andar no Espírito é viver cada instante, consciente da presença de Deus dentro de você. 7. E aqui está uma revelação forte. A maioria tenta andar no Espírito com esforço humano, mas esse é o caminho errado. A chave está em 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você não vence pelo seu desempenho, você vence pela dependência. Dependência do Espírito, dependência da graça, dependência da presença. É isso que transforma. E agora que você entendeu o fundamento, no próximo bloco, nós vamos entrar na última parte, onde eu vou te mostrar o passo a passo prático, o caminho diário que qualquer pessoa pode seguir para viver realmente andando no Espírito. Agora que você entendeu o que é andar no Espírito, eu preciso te dizer uma coisa importante. Isso não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre nunca errar, é sobre sempre voltar, sempre se alinhar, sempre escolher a voz do Espírito, mesmo quando a carne grita mais alto. E quando você escolhe essa direção todos os dias, mesmo nas pequenas coisas, algo começa a mudar dentro de você. Sua mente muda, seu coração muda, seu comportamento muda, sua vida muda, porque o Espírito Santo não está apenas guiando você, ele está transformando você. E Jesus deixou uma promessa para quem decide caminhar assim. Ele disse em João 16:13: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Isso significa que você não anda mais perdido, não anda mais na escuridão, não anda mais sozinho. Você anda guiado, anda acompanhado, anda fortalecido, anda no Espírito. E se esse vídeo falou com você, se trouxe clareza, se acendeu algo dentro de você, então pega isso aqui. Andar no Espírito não começa amanhã, começa agora. Dê o seu primeiro passo hoje, porque Deus já deu o dele há muito tempo. Se esse vídeo ajudou, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, pois aqui te deixamos mais perto de Deus. Tô deixando um vídeo aqui de 5 tipos de pessoas que você não deve ajudar. Se você ainda não sabe quem sair, clica e assista.